Bora, Rafael, se liga no mercado da bola do Corinthians, o timão que tem plano B após a desistência aí do ponta atacante Biel, onde o Corinthians não aceitou a pedida do Sport, e também tem aí o Carlos Vinícius, que pode ser reforço do Corinthians, porém liga na pedida dele. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do timão nem informação. Não sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pessoal, há 13 anos, não necessariamente certinho, mas há 13 anos, o Corinthians vencia... Tem um jogo histórico também pra gente poder falar sobre o Chelsea, pra dar conselho lá pro Palmeiras, pra um jogo, mas tem também muita celebração para aquele jogo histórico entre Corinthians e Boca Juniors. No Pacaembu, eles vão se enfrentar, e aí personagens icônicos daquele período tão feliz do Timão estão aqui no Sport Center. Falar do Corinthians para minha vida profissional acaba sendo muito fácil, muito simples, por toda a paixão, por todo o respeito, por toda a admiração que eu tenho pela instituição. E eu costumo trazer 3 palavras que significam tudo, né, quando eu olho para essa instituição e tudo que eu vivenciei nela, né? E eu não me canso de dizer, e vou carregar isso pro resto da minha vida, que o Corinthians é a minha vida, é a minha história e sempre será o meu amor. Corinthians, em 2011, quando eu cheguei, eu senti que seria diferente. A chegada foi uma chegada calorosa, onde eu fui abraçado verdadeiramente, como nunca tinha acontecido antes. O torcedor, logo nos primeiros jogos, já tive uma identificação absurda com eles. E o Emerson Sheik, ele depois do Corinthians, que ele virou verdadeiramente o Emerson Sheik, né? Pessoal, falando de Corinthians, agora para os tempos atuais, olha só, o Igor Coronado foi anunciado na sua nova equipe. O retorno da criatividade, fizemos a tradução, né? Damos as boas-vindas ao retorno do mágico na nossa liga. O Igor Coronado, as fileiras então do clube com um contrato de 2 temporadas. Ao Sharjah. Agora nós vamos com as notícias do Corinthians. Passando por dificuldade financeira, o Corinthians encerrou as negociações junto ao Sporting de Portugal pela contratação do atacante Biel. Segundo o clube paulista, a equipe portuguesa não aceitou as condições propostas aqui pelo Corinthians. O que acontece? Inicialmente, o Timão tentou uma contratação por empréstimo, que foi negada. Depois, até tentou comprar parte dos direitos econômicos do jogador, só que dentro da realidade financeira que passa hoje. Inclusive, através de nota, a diretoria fez questão de esclarecer que jamais se dispôs a pagar o valor total de 7 milhões de euros pelo jogador. Fez uma nota, então, em resposta à torcida, que chiou bastante ali nas redes sociais em relação ao valor dessa contratação. Bom, sem Biel, quem está na mira do clube é o atacante Carlos Vinícius. Ele está sem contrato desde que saiu do Fulham da Inglaterra. O jogador foi oferecido à diretoria alvinegra e pode chegar sem custos. Lembrando que o Corinthians busca um concorrente para disputar posição com o Yuri Alberto. Aos 30 anos, Carlos Vinícius fez base no Santos, também passou pela base do Palmeiras, está desde 2018 na Europa. Na última temporada pelo Fulham, disputou apenas 4 jogos e não marcou nenhum gol. Por outro lado, a direção está comemorando aí um respiro na folha salarial. O meia Alex Santana foi emprestado para o Grêmio, Igor Coronado rescindiu e já foi anunciado pelo Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos, e o lateral esquerdo Diego Palacios está próximo de se transferir para o Austin dos Estados Unidos. Enquanto o mercado se movimenta, o Corinthians segue em preparação, pensando na retomada do Campeonato Brasileiro. Treinou nesta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava, fez um trabalho tático com o técnico Dorival Júnior e se reapresenta no sábado pela manhã por aqui. A novidade é que o Corinthians conseguiu finalizar a implementação do sistema de reconhecimento facial da Arena e obteve autorização da Polícia Militar para utilizar o estádio com a capacidade máxima. Então, Corinthians seguindo aí a preparação para essa partida contra o Bragantino dia 3, depois de um longo período aí de férias. Bom, esse passo aí do reconhecimento facial na entrada dos torcedores na arena é muito importante para ver se acaba com um mal que muitos sócios torcedores reclamam: cambismo.
sem condições de comprar o ingresso, porque ele some, fica na mão de cambistas, fica na mão de dirigentes, enfim, não sabe para onde vai. E agora, com reconhecimento facial, talvez o Corinthians consiga ter um maior controle, uma maior transparência na relação com o seu torcedor, no que diz respeito ao direito e à possibilidade de adquirir ingressos para os jogos do time na sua casa. Por que o Corinthians encerrou as negociações com o Biel? Porque o Corinthians foi no limite. O limite do Corinthians foi uma proposta de 4.200.000 euros. A proposta já é grande, hein? A proposta já é grande, tá? Se futebol fosse sério, esse jogador Biel, ele não vale 2 milhões de euros. Tá bom. No máximo 2 milhões de euros. 2 milhões de euros no máximo. Porque ele não deu certo no Fluminense, ele não deu certo no Grêmio, e no Bahia ele nunca foi titular absoluto. Nunca. E no esporte não vingou. Se futebol fosse sério, 2 milhões de euros no máximo. E eu não tô aqui para menosprezar o cara, não. Tô aqui para falar a verdade, o que eu penso. É que as pessoas veem glamour em tudo. Por exemplo, esse Caio César que entrou no segundo tempo aí nos jogos do Al Hilal. Perna de pau. Perna de pau. O Mosquito é melhor que ele. Caio César não joga nada. Não joga. Marcos Leonardo, jogador comum. Marcos Leonardo é um jogador comum. Né? É um jogador matador, de área. Entendeu? Enfim, no futebol, meu amigo, tudo é caro, tudo é craque, entendeu? Tudo é caro, tudo é craque, então assim, é complicado. Então o Biel não vale isso. Foi um livramento pro Corinthians, sabe? Como foi um livramento o Corinthians não ter comprado o Thales Magno. Agora, querem achar que eu estou errado? Eu sei que aqui ninguém vai achar, porque a maioria tá comigo. Agora, quem conhece o meu trabalho aqui e me acompanha sabe disso. Porque eu dou a cara a tapa, aliás, eu recebo mensagem, Samir, continua assim, você nunca vai, você vai na contramão do que todo mundo fala muitas vezes, né? Você tem coragem de falar o que as pessoas não falam. Eu lembro que o Thales Magno estava fazendo gol no Corinthians, e muita gente brigou comigo, porque eu falei que era loucura pagar 15 milhões de dólares por esse jogador. Loucura. Loucura, eu não tô sendo oportunista, é só pegar na época que o Thales estava metendo gol. Falei, gente, não vale 5. Não vale 5. Então, assim, as pessoas que queriam pagar 15 no Thales estavam criticando o Corinthians de pagar 7 no Biel. Entendeu? Sabe, é incrível esse tipo de de situação no Corinthians, entendeu? O pessoal lembra que eu falei, eu brigava por isso. Eu brigava, né? Eu dizia o seguinte, gente, é melhor faz um novo empréstimo, qualquer coisa, mas não compra esse cara. O Corinthians tentou comprar, velho. Entendeu? Então, e os nossos dirigentes só veem as mesmas coisas. Por exemplo, o Hércules que fez gol pelo Fluminense. Certamente a gente não tentou, né? Você acha que a gente tentou o Hércules? Jovem, tá no Fluminense? Não tava no Fortaleza? Ninguém tentou. Entendeu? Ninguém tentou. E aí a gente fica sempre com os mesmos jogadores. Aí sabe o que acontece? Quando o Palmeiras tem interesse num atleta, o Flamengo, o Atlético Mineiro, aí acende um sinal. Opa! Você viu? Quer dizer, a gente não tem personalidade mais. A gente não tem mais vida própria, né? A gente não tem mais amor próprio. E principalmente personalidade e principalmente competência pra gente descobrir um jogador. Por exemplo, o camisa 5 do Al-Ahly na competição. Vai precisar um grande brasileiro levar o cara. Pra todo mundo pagar um pau aqui no Brasil. Não, a gente quer o Biel porque o Vasco quer. Porque o Atlético quer, o São Paulo quer. Então ele deve ser bom. Até o Elinho virou craque. O Elinho é um mosquito da vida, velho. O Elinho é um mosquito talvez melhorado, olha lá. Cadê a personalidade? Entendeu? Cadê? Romarinho tem possibilidade? Não tem porque se ofereceu com salário alto. Sabe? Se ofereceu com salário alto. Então, assim, é o que acontece, né? As pessoas sabem hoje em dia que o Corinthians paga bem. As pessoas sabem que o Corinthians paga bem. Entendeu? Então, para encerrar o assunto Biel, o Corinthians fez a última proposta aí de 4.200.000 para 60% e o Corinthians recusou. Eu sei que muita gente vai usar essa minha informação, não vai dar crédito, mas tudo bem. O importante é você, corintiano, estar informado aqui na temperatura certa, tá? Em relação a jogador se oferecer muito, eu quero falar do Carlos Vinícius, por quê? Porque tem um plano B, né? Quem é o plano B? Vamos falar do plano B primeiro.
hoje, tá? Hoje houve o plano B é o Samir e seu maravilhoso corta-luz. Obrigado, John. O plano B hoje foi discutido entre Osmar Stabile e o Fabinho Soldado, mais o staff lá do Corinthians, tá? Hoje houve uma conversa em relação ao plano B. O Stabile foi ouvido, o Fabinho Soldado, quem são esses atletas? A informação ainda não vazou, mas o Corinthians tem algumas opções, tá? Para ir para cima agora no mercado e abrir uma negociação, se é que não abriu já, né? A gente ainda não conseguiu apurar quem é, mas eu já consigo apurar para vocês que existe já esses nomes, tá? E que houve uma conversa hoje que o Stabile foi lá para saber da questão salarial. Quanto que é, valor, né, se vale a pena, enfim. Então o Corinthians sentou lá, hoje, né, hoje, né, houve essa reunião, né, e o plano B para tentar contratar esse jogador de beirada, que é uma prioridade no Corinthians hoje muito grande, tá? Então o Corinthians vai para cima aí de algum jogador depois, né, da desistência na contratação do Biel. Eu senti um baque muito grande, né, da cúpula corintiana e não consegui contratar o Biel. Faz o seguinte, velho. Da próxima vez não deixa vazar o nome, entendeu? Que vazou o nome, todo mundo detonou, depois vocês ficam com medo, tá? Mas eu prefiro que vaze, sabe por quê? Porque se não vaza, talvez a gente fosse pego de surpresa que o Corinthians contratou um jogador totalmente duvidoso por 7 milhões de euros. Então vocês que acham que a imprensa atrapalha, agradeçam, tá? Que vazou essa informação, porque senão ia sair a nota oficial do nada, quando a gente contratou Biel, tal, e depois a gente ia descobrir os valores. Porque às vezes não é nem maldade da diretoria. O Fabinho Soldado pode chegar com os argumentos dele e convencer. Gente, vale a pena 7 nele. Entendeu? E às vezes poderia valer a pena mesmo, só o tempo diria. Mas não dava para arriscar, tá? Não dava para arriscar. Vamos falar de Carlos Vinícius agora, tá? Porque, aliás, o Carlos Vinícius eu vou repetir um pouco do que eu falei no almoço com a Fiel, que ele baixou a pedida, tá? Ele reduziu, né, a pedida hoje e assim, né, velho, é complicado. O Carlos Vinícius, ele reduziu a pedida dele, só que ele continua caro. Então quer dizer, o cara se oferece para jogar no Corinthians e o cara é super caro. Repito mais uma vez, esses caras sabem quanto ganhava Coronado, esses caras sabem quanto ganha o Roberto, esses caras sabem tudo porque os empresários falam. Porque não é possível que um jogador desse, que nunca se destacou no futebol brasileiro, nunca, venha pedir um valor absurdo, um salário parecido com o do Yuri Alberto para jogar no Corinthians. É absurdo. Aí ele reduz, só que quando ele reduz, ele continua caro. Porque o seu Carlos Vinícius, do meu modo de ver, o Corinthians não pode jamais contratar esse jogador pagando $1 milhão para ele. Até mais de $1 milhão, tá? Ficou ainda. Não pode. Até porque ele não chega para ser titular. Ele pode até ser bom, ser o novo Jô, sei lá, qualquer outra coisa. Mas não dá para correr esse risco. Não dá mais para correr esse risco. A gente tem um Pedro Raul emprestado, que já custou caro, e o Corinthians paga R$720 mil por mês. Então, velho, $1 milhão, tá? $1 milhão para jogar no Corinthians, um pouquinho mais de $1 milhão para jogar no Corinthians, um jogador comum, desculpa, não faz sentido, tá? Não faz sentido. Agora, as pessoas talvez que gostam, né, de contratações de jogadores, porque tem torcedor que gosta mais de contratação do que de título. Tem torcedor que gosta mais de contratação do que do clube. Esse tipo de torcedor deve estar chateado comigo, porque eu critiquei o Biel, critiquei o Carlos Vinícius. Agora, você quer que eu faça o quê? Hein? Não tem como, velho. Tem que criticar, né? Como diria o professor, você gosta de criticar, você gosta de criticar. Não tem como. Não tem como. A gente paga 500 mil pro Fagner jogar no Cruzeiro, a gente paga 350 mil pro Pedro Raul jogar no Ceará, a gente paga mais uma merreca pro Pedro Henrique. Cara, sabe, é uma loucura. É uma loucura, entendeu? As coisas estão atrasadas no clube, tem gente sem receber, futebol feminino, funcionário, tem tanta gente sem receber, e nós vamos pagar mais de $1 milhão para Carlos Vinícius ser reserva no Corinthians. Então assim, cara, desculpa, sabe, eu acho que
essas pessoas precisam respeitar a grandeza do Corinthians, entendeu? O Corinthians tinha que ser um chamariz a ponto do cara aceitar ganhar menos para jogar no clube. Não para querer ganhar mais. Porque o fato dele estar vestindo a camisa do Corinthians valoriza demais. Você imagina, você encerrou a carreira, qual time você jogou? Joguei no Corinthians. A carreira do Danilo Avelar. Você imagina o currículo dele, como seria diferente sem o Corinthians. Ah, joguei no América Mineiro. Joguei no não sei o que lá da Itália. Cara, o cara jogou no Corinthians, velho. Então algumas coisas assim eu não entendo. O Corinthians precisa se valorizar mais, tá? E chegar e dar um break, meu irmão. Quando um cara desse vier com um salário desse absurdo, eu acho que a não responder é a melhor resposta. Tem pessoas que merecem um desprezo, porque é muita grana, tá? É o currículo do Héctor Hernandes, exatamente, entendeu? Hoje a gente já tem Héctor Hernandes, Romero, Tales, jogadores que não vingaram. E aí você vai trazer mais um suspeito ainda ganhando 1,5 milhão. Ah, não dá. Desculpa, não dá. Romarinho, chegou, foi oferecido por mais de 1 milhão. Não dá também, né, seu Romário? O Romarinho, tu não é o Romário não, você é o Romarinho. Então é isso aí, Fel, também finalizando com o Sami Carvalho, trazendo informações. Mano, é muita grana pelo um jogador. Tá certo que ele tem 24 anos, o Biel, mas se você pensar nos times que ele não deu certo, ele não deu certo no Grêmio, ele não deu certo no Fluminense, onde foi revelado, não deu certo no Sport, jogou mais ou menos ali no Bahia, mas também o Bahia tem um time ajeitadinho ali, então, cara, não vale o que estão pedindo nele. Eu acho engraçado esse time de Portugal, né, cara? O cara, foi comprado por 7 milhões de euros, beleza, em janeiro, aí não foi bem. O certo é o cara desvalorizar e tentar vender mais barato, ali, uns 5 milhões de euros. Não, os caras querem vender pelo mesmo preço que compraram um cara sem desempenhar lá. Se fosse aqui no Brasil, tipo, vamos supor, o Corinthians aí, pagou 30 milhões no Flex Toys. Nesse um ano aí, horrível. Não vai conseguir vender por esse valor, vai vender ele por 15 milhões, 20 milhões no máximo. Então, esses times portugueses aí, cara, os caras não gostam de perder dinheiro, quem gosta, aliás, mas os caras também, que custava vender por uma porcentagem, pelo menos, 4 milhões de euros por 70% ali do passe do jogador, 60% que seja, mas os caras, complicado. E esse atacante aí, Carlos Vinícius, mano, eu não acompanho muito ele, não, cara. Às vezes um pouquinho na Premier League, porque eu assisto Premier League pra caramba, então. Mas o atacante, mano, 1,5 milhão, o mínimo que ele vai pedir, não compensa, não vale a pena. Tem muito atacante bom aí na Série B. Se você procurar aí na segunda. Aqui na Sul-Americana, aqui, um time argentino, um time colombiano, você acha atacante melhor que esse cara aí. Com certeza, na base, cara. O Guinigão aí dá uma sequência pro moleque. Então é isso, é complicado, velho. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho aqui pra você não perder nada do Coringão, da minha informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.